Oi pessoal, eu tô aqui de novo com vocês e hoje a gente vai continuar a entender um pouquinho mais da historinha de Moisés. Vocês lembram que a gente estudou ontem? Então, Moisés foi passar para o pessoal, para todo o povo de Israel e também para os anciãos que agora Josué em que iria ser o líder deles. É isso aí. Por conta desse acontecimento e de todos os pecados e desobediência do povo, Moisés infelizmente não ia poder conhecer a terra prometida. E hoje a gente vai continuar mais desenrolando essa historinha. Acompanha comigo aí na sua liçãozinha, tá bom? Na página 90, é isso aí, que vem dizendo a caminhada solitária. Quando a gente lê aqui um pouquinho da historinha, a gente vê que chega o momento de Moisés dar o último adeus ao povo que está ali com ele. E é claro que todos eles ficaram tristes e ficaram pensativos, refletindo. Poxa, por que eu não fui mais obediente? Por que eu não dei mais ouvido àquilo que Moisés estava falando para mim? Talvez hoje ele poderia ter o privilégio de também conhecer a terra que Deus prometeu para a gente. E isso fez Moisés também refletir naquilo que ele fez antes, quando Deus pediu para ele só falar com a rocha para que o povo recebesse água para beber, mas ao invés de falar, ele bateu nela. Também foi um pecado que ele cometeu. Isso nos faz pensar que muitas vezes a gente age de uma maneira um pouco brusca, né, com talvez um pouquinho de ignorância. Só que na verdade a gente só precisa de um pouco mais de gentileza e empatia e as coisas vão fluindo perfeitamente. Agora eu te pergunto, você acha que Moisés teria sido um bom rei se ele tivesse permanecido lá no Egito? Então, ele era filho adotivo da princesa. Mas a história nos conta que não foi o que ele quis. Ele preferiu continuar a sofrer com o povo de Deus porque aquilo era o certo a se fazer. Não era bom o povo continuar sofrendo lá junto do povo do Egito. E quando ele olha para tudo isso que aconteceu, ele também pensa assim, eu não fui o rei do Egito como muitos esperavam que eu fosse, mas apesar de todos os meus erros, eu sei que eu tenho alguém em que eu posso confiar. Quando ele precisou subir ao Monte Nebo, onde seria ali o seu momento de despedida, né? Onde Deus iria agora fazê-lo descansar, sabe quem lá estava com ele também? Então, Jesus, é isso aí. Jesus estava lá com ele presente e ele não ficou sozinho não. E nesse momento, ele percebeu que Deus havia perdoado ele de todos os pecados que ele havia cometido e que agora ele poderia descansar em paz. Percebeu que, às vezes, quando a gente comete um erro, aquilo fica, aquela manchinha ali no nosso coração e muitas vezes pesa na consciência também. Isso é o Espírito Santo falando que a gente não deveria ter feito aquilo, que deveria ter buscado uma forma melhor, uma forma mais gentil, como eu mencionei anteriormente. E então, me diz aí, você acha que seria mais fácil se a gente, ao invés de falar de forma brusca, a gente agir com gentileza? Você não acha que seria um pouco mais fácil a convivência com outras pessoas? Talvez na escola, ou até mesmo em casa, se em algum momento dá uma briga com um irmãozinho, com uma irmãzinha, com um primo, com a prima. Então, pensa aí e depois você me responde aqui embaixo nos comentários. Você se lembra do nosso versinho para memorizar? Então, ele fica lá em Josué, capítulo 1, e o versículo 9, que diz o seguinte, seja forte e corajoso. É isso aí, Papai do Céu nos pede para ser fortes e corajosos, para a gente conseguir enfrentar as dificuldades que nós temos na vida. Acompanha aí comigo também na sua liçãozinha, que aqui na página 90 nós temos algumas atividades para responder. Então, chama aí o seu papai, a sua mamãe, a sua tia, o seu avô, e aí pede ajuda deles para conseguir responder a liçãozinha para que sábado você leve lá na Easy e mostre para o professor ou para a professora que você respondeu tudinho, tá bom? Eu espero você aqui amanhã para a gente entender um pouco mais do que vai acontecer nessa história. Até lá!